Motorista de Camaro que teria se envolvido em racha que provocou acidente fatal nesta semana na rodovia dos Imigrantes se apresenta à polícia. Trata-se de um policial civil de 46 anos que não teve o nome revelado e que trabalha na delegacia do Cambuci, no centro de São Paulo. Após acordo entre defesa e a polícia, o motorista prestou depoimento e garantiu que não estava disputando racha com uma Mercedes. Duas mulheres que estavam em um EcoSport morreram depois que o carro delas foi atingido pela Mercedes, saiu da pista e pegou fogo. O policial se apresentou no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e conversou com jornalistas sem dar o nome e nem mostrar o rosto. Ele garantiu que não viu o acidente e que estava em velocidade compatível com a via, pois voltava de Mongaguá com o filho de 12 anos. De forma alguma. Em nenhum momento eu vi esse carro dele aí atrás de mim ou depois de ter batido o carro no acidente, eu não vi esse carro em momento algum. Nenhum momento. O senhor conhece? De direito nunca vi. Por isso que eu já deixei meu telefone à disposição do doutor. Pode fazer o que, WhatsApp, o que eles quiserem. Nunca vi esse cara na vida. Os policiais de São Bernardo do Campo não informaram se o motorista do Camaro será indiciado. O delegado responsável pelo caso, Rui Diogo da Silva, solicita que quem fez a denúncia sobre o Camaro volte a falar com a polícia. As imagens serão, assim, cruciais, né, para isso, e inclusive o depoimento dessa pessoa que anotou a placa do carro dele. Ela precisa primeiro ser localizada, porque ela não se identificou quando ela ligou para o 190. Segundo o delegado Rui Diogo, o motorista da Mercedes, André Micheletti, dirigia a pelo menos 180 km por hora. O empresário cumpre prisão preventiva e foi transferido nesta quinta-feira para a penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba. Ele vai responder preso por homicídio doloso por ter assumido o risco de matar, além de tentativa de homicídio. Tanto ele quanto o motorista da EcoSport, André Gonçalves, estavam com a carteira de habilitação cassada. É uma sucessão de erros, né? É incrível, né? É incrível. Nesse caso, bem, e duas mães morreram, né? Essa é a questão central. Mas há questões secundárias importantes também, mas que não resolvem essa questão central das duas mortes. Como é que o investigador de polícia tem um Camaro? É a pergunta que eu faço. Pelo que li, ganha cerca de R$3 mil. Camaro, segundo o que eu li também, custa R$230 mil. E aí? Como é que as autoridades da Polícia Civil de São Paulo poderiam responder essa questão? Eu sei o que pode ter acontecido e o que nos ouve também. Essa é uma questão grave, né? E tem de ser resolvida. E a gente não pode ter medo de falar disso. Sabe por que as pessoas me dizem o seguinte? Vou ser sincero com vocês aqui do Jornal da Manhã, como sempre, né? Olha, toma cuidado no que você fala com certas pessoas. É como se certos territórios a gente não pudesse pisar. O território da corrupção, nós temos de ser destruído. E tem corrupção na história. E tem corrupção. Porque eu gostaria que o policial me mostrasse a declaração de rendas de como ele ganhando 3.300 ele tem um Camaro, que custa 230 mil. E eu não tenho medo de falar, estou falando publicamente. Eu gostaria que o senhor nos apresentasse a sua declaração de renda. Como é possível, ganhando 3.300, ter um Camaro de 230 mil? Tem coisa aí na história. E eu também li que ele já tinha sido suspenso, não sei se demitido da polícia, e depois voltou por decisão judicial. Que decisão judicial é essa? Eu tenho o direito de perguntar como cidadão que paga o salário dele, né? E não é o único caso. Agora, eu conheço policiais civis extremamente corretos, delegados, investigadores, gente de primeira, um monte de gente. Mas me causa estranheza passar num distrito policial e olhar um estacionamento cheio de carros importados, pertencentes a pessoas da Polícia Civil, delegados, investigadores também. Então eu não estou evidentemente generalizando, mas há casos muito estranhos. E esse, por tabela, veja como a história é complicada, temos a questão principal, volto a dizer, que é a morte, as duas mortes, né, que tem de ser resolvido. Agora, vamos aproveitar, será que nós não temos gente de peito no Brasil? Gente que tem coragem. Eu, se fosse secretário de segurança, resolveria isso em um mês. Um mês. E agiria rapidamente. No interior da lei, mas agiria rapidamente. Acabaria com toda essa estrutura corrupta. Acabaria rapidamente. Precisa ter coragem. Porque não pode acontecer uma coisa dessa. E, por exemplo, com todo respeito ao senhor secretário de segurança, ele ficar em silêncio e falar, mas não tem nada a ver comigo. Tem. Tem, porque toda questão moral ética, a gente, quando tem uma empresa, a gente é responsável por tudo.
por que acontece em cima, no meio e embaixo. Quando se eu estivesse num cargo público, e nunca estarei, porque essa estrutura eu quero ficar longe, eu seria responsável por tudo. Então não é possível. Eu aguardo o esclarecimento do secretário de segurança, do responsável pela Polícia Civil, porque isso daqui é uma imoralidade, além do principal. Isso é o principal. A morte que eu quero ver, o que vai acontecer com aqueles que mataram 2 mães.